Como dissemos, nós queremos que esse fórum se estenda e que todos aqueles que quiserem participar, quer como preletores, quer como assistentes para a expressão, participem e estejam conosco. A ideia deste fórum é que ele seja cada vez mais inclusivo. Queremos trazer os nossos juristas ligados ao direito administrativo, que têm pesquisas, têm obras, mas que por um ou outro motivo não são devidamente publicadas ou publicitadas. Queremos que eles estejam aqui conosco, queremos criar uma tribuna de discussão de temas interessantes e ajudar desta forma no crescimento do nosso direito administrativo e da nossa ciência de direito administrativo. Estamos aqui nesta plataforma Zoom, mas temos outras plataformas, podemos ser acompanhados pelo Facebook, pelo YouTube. Temos o apoio da Julo, que é uma plataforma, que é uma entidade, uma instituição, que para além de tratar dessas questões de formação, também está em missão de palestras e conferências ligadas ao direito administrativo. Portanto, em termos gerais, e para não me alongar mais, porque o momento não é meu, é dos nossos preletores, iria passar já a palavra ao Dr. Pedro Mingas. Muito obrigado mais uma vez e estejamos todos atentos ao que nos vai dizer aqui o nosso preletor. Obrigado. Bem, obrigado, Dr. Moreira. Em primeiro lugar, agradecer aqui à Universidade Católica por ter feito este convite e ter colocado este tema que é muito importante, que eu acho para esta mudança de paradigma na nossa organização administrativa é um tema efetivamente muito pertinente para começarmos a dar alguns contributos. Boa tarde, Dr. Amílcar Mário Quinta, Dr. Olavo Silva, Dr. Moreira, a todos que nos estão a ouvir. Bem, de facto, como disse o Dr. Moreira, existe hoje uma lei aprovada sobre o regime geral das entidades administrativas independentes, finalmente, portanto, e queria falar um bocado de alguns aspectos que foram aqui, que eu estive aqui a analisar sobre este regime geral das entidades administrativas independentes. Acho que, de certa forma, algumas coisas são boas, naturalmente, mas sobre a perspectiva da independência desse tipo de entidades, ainda eu acho que o legislador ordinário tinha que ir um bocadinho mais além. Mas, antes disto, é preciso elucidar, né, que se calhar alguns, não digo juristas, mas as pessoas que nos estão a ouvir, que as autoridades administrativas independentes representam um ex novo naquilo que era a administração pública no conceito mais tradicional. E, como disse, muitas vezes até se confunde com os institutos públicos. Porque é que são hoje independentes e não são institutos públicos? Isso depois é uma coisa que vamos aprofundar um bocado mais à frente. Bem, nós sabemos que a administração pública compõe o Estado como pessoa coletiva, naturalmente, e que representa a administração direta do Estado, e depois temos, digamos, na pirâmide em baixo, os institutos públicos, empresas públicas que representam a administração indireta do Estado, e depois vêm as outras pessoas coletivas públicas, nomeadamente as associações públicas, no caso agora, com essa questão das autarquias, quando efetivadas ou materializadas, vão representar a administração autónoma do Estado. E, portanto, aparece esta questão ex novo na nossa administração pública, as entidades administrativas independentes. Penso que já não são, eu passo aqui a citar, por exemplo, Paes Ferreira, fazendo uma crítica um bocado a este tipo de entidades, diz que não são autoridades administrativas independentes, ou não deviam ser designadas assim, mas que fala, por exemplo, em que são autoridades com autonomia reforçada. Eu não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir. Okay. Doutor Pedro Mingas, estamos a ouvir, sim. E nessa questão, eu fiquei bastante agradado quando a Constituição, aprovada em 2010,
a Constituição em 2010 já previa a questão das entidades administrativas independentes. E, naturalmente, numa legislatura completamente diferente, sob a orientação do outro presidente, achava que, menos tempo, nós iríamos avançar para a questão das entidades administrativas independentes. Nós, de facto, quando se falou muito da reforma administrativa e para dar mais eficiência àquilo que era a administração pública, naturalmente sempre pensei nas autoridades administrativas independentes. E porquê? Porque, principalmente hoje, como olho para a questão dos serviços públicos, será, e a pergunta que se põe é, se as entidades, só as entidades administrativas públicas poderão prestar esse serviço público? Será que isto não pode ser encaminhado para outro tipo de entidades, ou pelo menos ficar confinadas àquele conceito de administração pública tradicional? E nesse caso, acho que nós estamos a dar alguns saltos qualitativos, embora tardio, porque de 2010 até agora já se passou mais de 10 anos e naturalmente nós estamos a sentir alguma transformação com a existência e agora com a aprovação desta lei, há um querer e há uma vontade política que de facto essas entidades possam ser uma realidade. Acho muito bem porque eu sempre achei, e a partir do conceito do serviço público, nós conseguimos identificar aquilo que são serviços públicos individualmente sentidos e aquilo que são coletivamente sentidos. E sempre achei, e sempre tive a convicção, desculpem o termo, mas sempre tive a convicção que nós deveríamos repensar determinados serviços públicos que deviam sair dessa lógica tradicional. E principalmente aqueles que são individualmente sentidos. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, polícia a sinalizar e orientar o trânsito, isto é um serviço público prestado que é coletivamente sentido. E penso que estes devem efetivamente continuar sobre a alçada da administração direta ou indireta do Estado. Mas no que toca às agências independentes, acho que eles deviam regular aqueles serviços e disciplinar, ou supervisionar e fiscalizar aqueles serviços que são individualmente sentidos, porque eu estou de acordo com uma autora que diz que hoje já não somos só cidadãos, nós também somos clientes. E efetivamente não vou muito pelo utilizador pagador, mas nós temos que ter consciência que determinados serviços, quer investidor, quer empresas privadas, quer empresas públicas, quer particulares, dentro de um determinado setor, dentro de um determinado mercado, se eu tiro vantagens disso, eu é que tenho que pagar por isso, e não todos. E, portanto, acho que nós devemos retirar e repensar o serviço público e, principalmente, aqueles serviços que nós podemos chamar de serviços de interesse económico geral, podemos tentar trazer para um determinado setor e permitir que essas entidades patronais, essas entidades administrativas independentes possam regular. Porque, por exemplo, quando o Dr. Moreira fala do Instituto Público, que tem uma perspectiva muito de regulação, tem uma perspectiva de supervisão e fiscalização, e depois, do outro lado, temos as empresas públicas que produzem e prestam bens e serviços. Naturalmente, se nós temos, por exemplo, eu defendi sempre essa ideia, o presidente da empresa pública, de uma empresa pública, é nomeado pelo Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo. E, naturalmente, se eu também nomeio o presidente do Instituto Público, naturalmente há aqui uma promiscuidade e há a possibilidade de, num determinado setor, se tiver lá a empresa pública, nesse caso, em concorrência com as privadas, tenha benefícios, ou seja, privilegiado em relação às empresas privadas. E, naturalmente, tinha que se tirar esta lógica, porque depois
prejudica o mercado, dando vantagens a um e tirando vantagens a outros. E, portanto, tem que se pensar que, efetivamente, estas entidades administrativas independentes devem ser independentes no seu exercício, porque o seu objetivo é o bem do mercado, o fim é a promoção do mercado e que ele funcione bem e trazendo prosperidade àquele mercado. Portanto, tirando da alçada dos institutos públicos esta questão, porque, naturalmente, para além de o mercado poder vir a ser absorvido pelo poder político, em função desses poderes de superintendência que incidem sobre, quer para os institutos públicos, quer para a empresa pública, e naturalmente não permite a prosperidade e nem dá eficiência ao mercado que se precisa. E para além de querer cumprir as regras de concorrência. Há uma questão que eu gostava de fazer referência àquela. Muitas vezes dizia um professor meu que os nomes das coisas não são feitas só por decreto. É preciso ter um regime jurídico que permita que, de facto, nós consigamos ver ou vislumbrar a independência dessas instituições. Por exemplo, eu vejo aqui, por exemplo, falam da questão e eu vou já para o diploma, em que no exercício da regulação, do seu objetivo, ao regular e ao fiscalizar, para ter independência, tem que estar assente no diploma, de facto, algumas condições. Não basta só dizer que ela é independente. Não estou a falar de semântica, mas estou a falar do seu regime prático, jurídico e prático. Por exemplo, ele fala, esse diploma estabelece um mandato único de 7 anos. Naturalmente, porquê? Porque a tentativa é que ele não possa conciliar com o mandato do poder político, para não existir a tal promiscuidade. Ou seja, o mandato do presidente, no caso titular do Poder Executivo, é um, e depois ele não pode coincidir e depois nem sequer pode ser renovável esse mandato. Portanto, por aí, parece-me que bem, e aqui foi bem, porque permite, no caso de Portugal são 6 anos, aqui nós projetamos 7, mas não permite, aliás, permite efetivamente o Conselho de Administração exercer as suas funções com alguma independência. Porque às vezes, o que é que se pretende aqui? É que o Conselho de Administração, no exercício das suas funções, das suas competências, naturalmente não tenha sempre sobre si aquela nuvem que, olha, eu posso ser, se calhar, renovar o mandato e, portanto, fazer tudo em função dos interesses do poder político, porque aqui o Presidente é que nomeia todos os membros do Conselho de Administração e, naturalmente, se fosse renovado esse período, naturalmente ele sempre agiria em função dos interesses do poder político. Ainda bem que não são. Agora, uma nota que eu acho que a lei aqui falhou um bocado. Eu acho que se devia pensar na questão, isto depois põe-se sobre a questão da legitimidade democrática dessas instituições. Apesar, fala-se muito no déficit democrático. Não me parece que se coloque essa questão do déficit democrático. Agora, é preciso criar algumas formalidades pertinentes para que se possa fazer a ligação entre quem é eleito e depois com a criação deste tipo de entidades. Agora, devia-se, nesse aspecto, pedir ou exigir que, por exemplo, os critérios de seleção dos membros do Conselho de Administração. Portanto, efetivamente, há aqui algumas questões relacionadas à capacidade técnica, currículo, experiência naquele setor, naquela área, dando-lhe o princípio da especialidade também, mas parece-me que não chega. Eu acho que isto devia ser uma combinação, e esta é a minha ideia, devia ser uma combinação entre o Presidente da República e o Parlamento, em que efetivamente o Presidente apresentava
uma proposta das pessoas ou da pessoa para a qual fosse membro do Conselho de Administração e levasse depois ao Parlamento para a sua aprovação e que remetesse um quórum no sentido de dizer que 2/4 da Assembleia, porque permitia também os próprios partidos da oposição contribuírem na nomeação destas pessoas e escrutinar o currículo dos membros do Conselho de Administração. Pronto, isto é um caso à parte. É outro caso que eu acho que deviam ir mais além. Depois, a questão da independência aqui fica consolidada, de certa forma. O controle, não existe superintendência, nem sequer existe tutela administrativa, quer de legalidade, quer de mérito, não incide sobre elas ficam naturalmente sobre a vigilância do Poder Judicial, no caso, o Tribunal de Contas e a Sala Administrativa do Tribunal Comum, mas depois há outros aspectos que eu achava que deviam ir mais longe. Primeiro, a questão do período de nojo quanto aos membros do Conselho de Administração. Para isto não põe em causa a independência face ao poder político, mas a independência face aos investidores num determinado setor ou num determinado mercado. Porquê? Por causa da tal promiscuidade. Porque eu sendo, vamos só supor que eu sou da Agência de Petróleo e Gás, sou presidente do Conselho de Administração da Agência de Petróleo e Gás. Se eu pegar e regular, e o setor petrolífero tem várias empresas, várias multinacionais petrolíferas, e naturalmente eu posso, a dada altura, privilegiar uma ou outra empresa e depois tirar os dividendos mais tarde. Por exemplo, o que é que Portugal fez? Portugal deu um período de nojo, ou uma carência, em que, após o término do mandato, fica 2 anos sem trabalhar para nenhuma daquelas empresas pertencentes ao setor. Não permitindo isto, por causa da tal promiscuidade, porque eu posso depois atuar dando privilégios ou benefícios a uma determinada empresa e depois, mais tarde, tirar benefícios disso quando eu saísse da própria agência. Portanto, é importante ver que esta questão da independência não se coloca só em relação ao poder político, mas também de a própria agência não ser absorvida pelo poder, pelos investidores ou os interessados no mercado, ou os playmakers do mercado. Eu acho, e também vejo aqui a questão da retirada, com a introdução, por exemplo, destas entidades administrativas independentes. Se elas têm este benefício, este aspecto positivo, em que, a partir do momento que elas começam a regular, há a possibilidade de olhar, não quer dizer que deixem de existir empresas públicas em determinado mercado, ou neste setor. O que parece que tem que ser, e o paradigma hoje na Europa, e isso já vem dos Estados Unidos, mas a Europa aplicou isso nos anos 80, principalmente com a Margaret Thatcher, quando estava como primeira-ministra, e isto deu um outro paradigma e deu um outro tipo de ambiente económico. Não tem mal nenhum que a empresa pública continue lá no mercado, é preciso. E às vezes quando se fala de privatizações de determinadas empresas, é preciso, em primeira instância, fazer o processo de liberalização de determinados setores, principalmente aqueles setores associados ao serviço de interesse económico geral. E deve permitir que outras empresas privadas possam entrar e acabar com os monopólios do Estado, mas não quer dizer que também essa empresa pública deixe de existir e de prestar aquele trabalho ou aquele serviço. Agora, é importante que essas empresas públicas, efetivamente, tenham o mesmo, sobre elas exista o mesmo rigor, a mesma regulação, a mesma fiscalização e supervisão em relação ao outro. Ou seja, deve ser tratada pelas agências independentes de forma igual em relação às outras.
Vejam, por exemplo, a TAP, o caso em Portugal, a TAP, portanto, tem o Estado como o maior acionista, ou como acionista da TAP, mas não pode tirar dinheiro do Orçamento Geral do Estado para cobrir prejuízos da TAP, porque isso depois põe em causa a concorrência. Porquê? Porque as outras companhias aéreas não têm o suporte do Orçamento Geral do Estado, porque não têm um Estado que é acionista. E, naturalmente, proíbe o Estado de pegar e financiar, e se a TAP quer financiamento para cobrir prejuízos, tem que ir à banca como os outros fazem. E, portanto, esse tipo de procedimentos e atos que são feitos em determinados setores, em determinados mercados, com determinadas empresas, não é o facto de ser empresa pública propriamente dita, ou ter poder ou domínio público, determinada empresa que está ao abrigo das sociedades comerciais, que irá ter vantagens às outras. Portanto, é aqui o papel das entidades administrativas independentes, deve regular e disciplinar com isenção, com imparcialidade e independência, sem olhar se aquele ente administrativo, seja empresa pública ou não, seja privado ou não, ele vai sempre agir em prol do setor, em prol do mercado, trazendo eficiência e prosperidade a este mercado. Portanto, não pode permitir ser absorvido de um lado, quer dos investidores, quer pelo poder político. E, efetivamente, este regime jurídico tem que ser bem definido para estabelecer essa independência entre eles. Agora, eu não sei se a questão da inamovibilidade, eu não falei do princípio da inamovibilidade, que é um princípio que aqui a administração pública foi buscar ao sistema judicial. E eu acho que esta questão dos 7 anos inamovível durante esses 7 anos, só em determinadas condições é que pode ceder o mandato, ou perder o mandato os homens, os membros do Conselho de Administração, mas o princípio da inamovibilidade permite também que estes órgãos, ou estes membros do Conselho de Administração, agirem com total independência. Portanto, porque o facto de o Instituto Público, portanto, o presidente ou o líder do Instituto Público pode ser exonerado, pode ser nomeado a qualquer momento. E, portanto, se ele agir de uma forma em que ponha em causa determinado setor e o presidente achar que, de facto, foi prejudicial, ele pode exonerar a qualquer momento. Portanto, então, e aí coloca-se essa questão. Se o presidente do Conselho de Administração do Instituto Público, às vezes na sua atividade de gestão, quer tomar decisões em prol do mercado, sancionando este ou aquele, nem que seja de facto uma empresa pública. Mas o que é que acontece? Ele acaba por inibir-se, porque não sabe se pode ser exonerado no dia seguinte. E o princípio da inamovibilidade permite que as pessoas possam agir em nome do mercado, mesmo que isto não seja do interesse do poder político, pode agir, porque depois não paira sobre ele este receio de vir a ser exonerado amanhã. Ele tem que agir em função, e se tiver que agir, vai agir, porque efetivamente aquilo, para ele, no entender dele, é do interesse do mercado e o mercado ganha com isso. E, naturalmente, esse regime permite esta isenção, esta independência e determina isso. Não basta só, como disse há bocado, não basta só o decreto determinar que é independente. É preciso estar elencado uma série de situações e de pressupostos que possam materializar efetivamente essa independência, para que eu possa agir em prol do mercado sem ter aquela nuvem, aquela coisa de vir a ser exonerado no dia seguinte. E, portanto, o princípio da inamovibilidade acho importantíssimo. O que eu gostava de acrescentar era a questão da moratória, em que se ele sai, quero reforçar essa questão, se ele sai, ele tem que efetivamente ter um determinado período, no meu entender devia ser 3, não, em Portugal é 2, eu acho que devia ser 3. Acho que também
devia-se também colocar aqui a questão dos parentes diretos dos membros do Conselho de Administração, porque se eu estou a regular um determinado mercado que existem determinadas empresas, quer dizer, essas empresas depois começam a receber filhos, sobrinhos, mulheres a trabalhar nessas empresas, pode existir aqui uma certa promiscuidade. Não daria essa moratória aos filhos, depois que eles saem, eles ficarem sem entrar para essas empresas, mas acho que enquanto estiver como membro do Conselho de Administração, ele deve ficar vedado a possibilidade dos parentes diretos trabalharem nas empresas que estão naquele mercado ou naquele setor que é regulado e disciplinado, fiscalizado pela agência em causa e pelo seu pai, por exemplo, o seu familiar direto. A questão, eu não sei, gostava de... Eu estou mais habituado ao contraditório, estar a falar. Penso que são algumas contribuições que eu queria dar. Penso que... Acho que não só... a importância das autarquias é uma extensão da democracia, como se costuma dizer, mas acho que também é importantíssima a questão das autoridades ou das entidades administrativas independentes, que, no meu entender, os americanos chamam isso de quarto poder, principalmente no setor económico, naquilo que são, e eu às vezes digo aos meus alunos, porque é que o tratamento e a distribuição de água tem que ser feita só por uma empresa pública? Será que isto faz algum sentido? Elas podem ser também feitas por empresas privadas e, portanto, nós devemos ter a capacidade de abrir os mercados, permitir quem tem esse interesse de entrar nesse mercado e poder estabelecer uma concorrência e outro tipo de serviços com qualidade a partir dessa concorrência, e isso, de facto, pode chegar a uma altura, se o mercado estiver a funcionar bem, há a possibilidade, depois da empresa pública até, ou o Estado sair do mercado, porque o mercado está a funcionar com a devida eficiência, que, regra geral, pelo conhecimento que temos da Europa e Estados Unidos, regra geral, esse tipo de agências tem sempre como ponto fundamental trazer esta eficiência aos mercados. Portanto, eu falo disso não só na águas, também falo na distribuição, por exemplo, e tratamento, distribuição de energia. Portanto, acho que não temos que ter só a ENDE a passar este tipo de serviço. É preciso abrir o mercado, permitir que privados ou entidades que tenham algum interesse em entrar nesse mercado, entrem, e depois também aparece aí a tal agência em que vai regular privados e públicos e tratá-los de forma igual. E penso que pode ser um paradigma interessante para Angola. Há alguns que chamam isso de tal chamado quarto poder, e eu concordo, mas acho que em termos de ambiente social e económico, estas instituições são tão importantes como, por exemplo, são as autarquias. E acho que, por enquanto, fico por aqui. Muito obrigado, Dr. Pedro Domingas, pela profunda, reflexiva e brilhante apresentação. Meus parabéns por isso. Obrigado. Fundamentalmente, porque toca aqui em questões muito importantes, pontos importantes, que nos devem levar à reflexão de todos nós. Não há questões consolidadas. Não é? A ciência é mesmo assim. Temos que discutir, rediscutir e trazer soluções, propostas para podermos fazer com que o debate não morra. Portanto, o Dr. Pedro Domingas consegue fazer isso. Traz aqui questões, por exemplo, a questão interessante, achei interessante a questão do período de nojo, a questão da convivência entre as empresas públicas e as entidades administrativas independentes, que é uma questão importante. E a primeira questão que levanta, que é também extremamente importante, que é, portanto, uma perspectiva que traz, que é defender a ideia segundo a qual estas entidades devem atuar apenas no domínio de serviços individuais. Portanto, é um aspecto importante a se ter em conta nesta reflexão. Portanto, mais uma vez, nosso muito obrigado
brilhante, profunda e reflexiva apresentação. Vou agora passar... Doutor Moreira, só queria dizer aqui, e se calhar depois o doutor Olavo, passo já a palavra. A questão, nós precisamos também rever os nossos serviços públicos. Por exemplo, eu, quando recebo um serviço público por parte da Polícia Nacional sobre questão de segurança, isto é um serviço público coletivamente sentido. Um farol, por exemplo, que vai sinalizando as embarcações que vão chegando a Porto. Portanto, é um serviço público coletivamente sentido. Mas, por exemplo, quando eu apanho um transporte público, isto é um serviço público individualmente sentido. Ou seja, se nós pegarmos nesses serviços e permitirmos também que os privados possam fazer, ok, não quer dizer que o público tenha que sair do mercado, permite também depois que a agência possa dar alguma eficiência a este mercado. Portanto, porque dá a possibilidade do privado também prestar esse serviço público, sempre atrás da perspectiva do lucro, naturalmente, e normalmente, filosoficamente, as empresas privadas constituem empresas e fazem empresas para gerar lucro, e naturalmente esta vontade e essa atitude egoísta, no fundo, também vai trazer benefícios ao mercado e todos ganham. E, naturalmente, as agências ou essas entidades devem regular, devem disciplinar, fiscalizar, supervisionar todos estes mercados e permitir que não há mais nem menos. Desculpem que eu termino já. A agência, é um exemplo que eu tive conhecimento, e isto é público, a agência de telecomunicações, se ela tem 3 licenças ou 2 licenças para levar a leilão. Há 3 participantes. Vamos ver, Movicel, Unitel, Africell. Agora temos a Africell. Acho que temos mais uma. Mas pronto, vamos dar essas 3. Se todos temos 2 antenas de frequência alta, por exemplo, para levar a leilão, provavelmente há alguma empresa que, mesmo que não apresente condições, possa ser privilegiada em relação a outra. Porquê? Porque se tiver, por exemplo, lá a Angola Telecom, ou, por exemplo, da Unitel, se a proprietária tem relações com o poder político, naturalmente há uma promiscuidade política aqui em que tudo se poderá fazer para essas licenças irem para determinadas empresas. As agências administrativas não têm esse escopo, porque sob o órgão do Conselho de Administração, ou os membros, eles agem com independência e isenção, porque eles não têm o poder de superintendência, nem de tutela, nem de legalidade, nem de mérito. Então, eles decidem qual é a empresa, pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, em que tem lá alguém que tenha relações muito íntimas com o poder político, ele irá sempre decidir em prol do mercado e qual é a empresa que deve ficar, de facto, com aquela licença. Era só isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu passarei de imediato ao Dr. Olavo. Dr. Olavo, tem a palavra. Bom, obrigado, Dr. Moreira. Eu gostava de cumprimentar, primeiramente, a nossa audiência. Boa tarde a todos. Uma saudação especial aos membros que hoje dão sustentabilidade à realização deste fórum, Dr. Pedro Mingas, Dr. Moreira Lopes, e por sua via agradeço o convite que me foi endereçado pela direção da Faculdade de Direito da Universidade Católica. É para mim um grande gosto e satisfação participar desta segunda edição do Fórum de Direito Administrativo em Ação. Hoje, especialmente dedicado à análise de um tema que tem relevância prática para o sistema administrativo, tem relevância prática para o mercado numa lógica econômica, também jurídica, sem prejuízo da relevância para toda a estrutura que compõe o ecossistema de intervenção pública em matéria regulatória. Ora bem, autoridades administrativas independentes. A análise jurídica em torno das entidades administrativas independentes
encerra um conjunto de elementos problemáticos que têm o seu estudo localizado do ponto de vista da ciência jurídica. Temos implicações que resultam, implicações constitucionais, temos implicações administrativas, de direito econômico e que impactam de modo muito claro no âmbito da nossa Constituição Econômica. Há depois um conjunto, há depois uma outra forma de tratamento do assunto mais política, portanto, uma espécie de análise mais política destas entidades. Por isso, é importante realizar uma delimitação muito clara daquilo que será a minha intervenção. O que foi solicitado hoje pelo Dr. Moreira é que fizesse uma abordagem mais no sentido da racionalidade existencial das entidades, no plano da regulação econômica, algumas notas sobre as implicações administrativas do novo regime e, portanto, mudando um pouco a sequência da apresentação, portanto, muitas das coisas já foram ditas e bem ditas pelo Dr. Pedro, portanto, eu vou tratar, então, de dar também uma pincelada muito rápida sobre as questões relativas à fiscalização e ao próprio governo destas entidades. Bom, eu gostava também de dar nota que ficam fora do perímetro da minha análise as entidades administrativas com funções de proteção de direitos fundamentais. Bom, estas assentam sobre uma lógica distinta, portanto, elas existem na nossa ordem jurídica e hoje não são, para aqui, para esta análise, chamadas a tratamento. Então, eu sistematizo a minha apresentação em 6 pontos principais. Um primeiro relativo ao surgimento dessas entidades, um segundo, uma análise mais contextualizada da nossa realidade. Gostava também de tratar convosco as implicações práticas do novo regime, dar algumas pinceladas sobre o processo, o procedimento de nomeação dos membros dos órgãos sociais, algumas notas sobre a adequação, já um quinto ponto, sobre a adequação dos membros dos órgãos da administração, e, portanto, as alterações em matéria de fiscalização e transparência, isto que resulta agora já de uma alteração em função do que já foi a apresentação do Dr. Pedro. Ora bem, primeiro aspecto, surgimento. Essas entidades administrativas independentes, elas surgiram em vários ordenamentos jurídicos. Portanto, temos os casos dos Congos britânicos, há também a realidade germânica, francesa e a italiana, portanto, sem desprimor, portanto, todo o sistema jurídico construído na realidade espanhola sobre essas entidades. Mas a que mereceu e que tem merecido especial tratamento tem a ver com as entidades administrativas que surgiram no sistema norte-americano. Portanto, as agências reguladoras independentes. Porque, em bom rigor, o sistema americano tem das constituições mais antigas do mundo. E foi dos primeiros países, das primeiras realidades, a ter preocupações muito claras e precisas com a eficiência da atividade econômica. Portanto, como é que os clusters econômicos deviam atuar no mercado e qual é o papel do Estado nesta regulação? Bom, a principal referência do surgimento destas entidades é que houve uma desconfiança muito clara em relação ao Congresso americano, por volta dos anos 1889, sobre a atuação do presidente Benjamin, portanto, no setor de transportes públicos. Criou-se então uma comissão especializada para tratar, em sede de toda a União, portanto, do setor de transportes. Fazia a regulação, acompanhava estas entidades. Bom, o traço principal aqui é que esta entidade, diferente das outras, não tinha subordinação direta ao Presidente da República. Bom, isto, no final do dia, pois embora neste período tenha existido essa entidade, tratou-se inicialmente daquilo que é o problema clássico do sistema americano, que é uma tensão entre o Congresso e o Presidente da República. Bom, estas agências foram criadas de modo esporádico, não havia nenhum regime específico que assim desse um tratamento especial. Então, e foram depois extintas com o processo de liberalização econômica. Portanto, quando as ideias de liberalização econômica começaram a dominar o mercado, essas agências foram extintas. Bom,
Pois há um outro momento em que elas regressam, portanto, a partir dos anos 30 e mais para frente, com um processo de privatizações, a partir do qual se tornou necessário regular setores estratégicos, surgindo estas entidades como sendo, eu diria, a pedra angular do fenômeno regulatório econômico. Então, qual é a razão de fundo? Qual é a racionalidade existencial destas entidades? Bom, como isto é um estudo, como o estudo das entidades administrativas, ela do ponto de vista dogmático tem vários problemas, eu sistematizo a lógica de emergência dessas entidades em 3 aspectos principais. Primeiro, grupos de interesse, aquilo a que se chama tradicionalmente como a captura regulatória. Os grupos de interesse, eles têm uma relação direta com a institucionalização do poder político, portanto, e o percurso de governação dos países. Quando nós analisamos a linha hermenêutica de formação de capital nas democracias, nós verificamos que existe uma relação direta entre o partido que governa e a classe empresarial que forma capital na sociedade. Bom, não sou eu que o digo, isto está documentado, portanto, recomenda-se muito a análise feita por Thomas Piketty, no seu livro O Capital no século XXI. O Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, também traz a reflexão pública isto, é que ao analisarmos como é que se formou o capital empresarial nas democracias, há uma relação direta com quem governa. Bom, a verdade é que isto não é benéfico para o mercado. A criação das entidades administrativas independentes tem o propósito de assegurar que não existe interferência do poder político sobre o mercado, particularmente a possibilidade de determinados interesses, agora de natureza política, serem tomados em consideração em detrimento do regular funcionamento do mercado. O que se deseja, do ponto de vista prático, é que existe uma pura concorrência entre os diferentes players do mercado, sem que exista um poder que influencia o sentido de intervenção destas entidades. Daí a existência de regras sobre nomeação, destituição e inamovibilidade dos membros dos órgãos de administração destas entidades. Portanto, a própria ausência de influência direta do governo sobre a gestão, como terei a oportunidade mais adiante de analisar convosco. Segundo aspecto, eu chamaria segundo ponto ou segundo bloco justificativo. Portanto, a profissionalização da atividade econômica. Nós verificamos um fenômeno social que tem a ver com a incapacidade da máquina administrativa tradicional adaptar-se às profundas transformações que ocorrem no exercício da atividade econômica, tendo sucedido uma lógica de politização das estruturas administrativas, e a lógica de decisão também intrínseca é uma lógica mais política e menos técnica. No oposto, nós verificamos que há setores que reclamam uma intervenção mais profissionalizada do Estado. Portanto, por isso é essencial assegurar que a sua regulação e supervisão seja feita por autoridades administrativas independentes. Não se pretende, por exemplo, que em matéria de intervenção pública tomem-se decisões administrativas que não tenham como ponto central a promoção da eficiência do mercado, da promoção da integridade procedimental do ente público. Portanto, há setores estratégicos, e já foi assim muito rapidamente referido pelo Dr. Pedro, há setores estratégicos como o petrolífero, o mercado de capitais, a bancos, seguros, o setor energético, os transportes, que reclamam uma intervenção com critérios de dimensão técnica. Isso em matéria de entidade, por isso que em matéria de entidades administrativas independentes, fala-se em governo dos sábios, porque exige-se uma expertise técnica dos órgãos, portanto, que fazem a gestão ou que fazem a regulação de determinado mercado. Portanto, veremos mais adiante uma espécie de análise da adequação dos membros dos órgãos sociais das entidades administrativas independentes. Portanto, mais um deles, portanto, agora para fazer aqui a ligação com a expertise técnicas, é a experiência e competência técnica comprovada.
Não podemos descurar de um processo científico e tecnológico que se tem verificado em determinados setores. Há claramente, e os administrativistas têm bem presente isto, há uma incapacidade das estruturas tradicionais da administração para responder aos problemas econômicos complexos de determinados setores. Bom, isto é um segundo fundamento. Então, um terceiro fundamento, eu faria aqui a liberalização versus redefinição do modelo de intervenção econômica / privatizações. As entidades administrativas independentes resultam de um processo de refundação da lógica de intervenção do Estado na economia, particularmente da promoção de uma economia de mercado em que o papel principal de agente econômico é desempenhado pelos privados. Essa lógica de consagração efetiva de economia de mercado não pode ser concretizada, e aqui faço uma colagem já com a nossa realidade, sem um processo sério de privatizações. Por quê? Porque pressupõe que o Estado deixa de exercer a função de agente econômico. E quando isto acontece, sucede algo muito importante, ou seja, de extrema relevância para a eficiência do mercado, que é o facto do Estado deixar de ser simultaneamente árbitro e julgador. O que permite, obviamente, aqui depois, com os necessários debates que possam ser feitos em torno desse assunto, uma redução do setor empresarial público. Neste sentido, eu entendo que as entidades administrativas independentes jogam um papel fundamental na intervenção pública, mais assente, como dizia, em critérios de imparcialidade, de neutralidade, face a todos os interesses presentes no mercado, sejam eles interesses da indústria regulada, como se diz, sejam eles interesses de natureza política. Então, eu gostava de, para encerrar este primeiro ponto sobre os fundamentos existenciais dessas entidades, de dar-vos duas notas importantes. Como é do conhecimento de todos, nós temos um novo regime de concorrência, cuja implantação, já é de 2018, cuja implementação está a suceder de modo simultâneo com um processo de privatizações. Bom, nós sabemos que é muito difícil incorporar regras de defesa e promoção da concorrência no mercado quando ele já está altamente liberalizado. Então nós temos aqui um sentido de oportunidade única, se não vejamos. Primeiro, criou-se um regime de defesa e promoção da concorrência e está-se a fazer um processo de privatizações. Portanto, e agora temos a aprovação de um regime específico de criação de entidades administrativas independentes que vão refundar a lógica de intervenção pública na economia. Portanto, isto é o cenário ideal para qualquer país que pretende reformar as estruturas administrativas, não é? Portanto, com especial ligação ao setor econômico. Uma segunda nota, e agora não me vou alongar, portanto, porque isto justificaria, na verdade, a realização de um outro fórum de direito administrativo, que tem a ver com a lógica hoje de intervenção econômica. Temos que fugir um pouco à ideia clássica de discussão daquela velhíssima querela entre liberalismo versus intervencionismo. Isto hoje é importante, sim, para definir o modelo econômico, mas não é determinante para a eficiência do mercado. A verdade, quando nós analisamos melhor estas matérias, é que percebemos que uma intervenção pública em matéria de regulação, que tem como principal objetivo corrigir as falhas de mercado pelas existências das assimetrias de informação, deve ser revisitada, porque se nós, em bom rigor, adotarmos o pressuposto de intervenção pública é corrigir as falhas de mercado, pressupõe que o mercado está a falhar consecutivamente e é preciso que o Estado, então, faça a intervenção pontual. Portanto, isto, em bom rigor, há uma falha consecutiva do mercado. Hoje por hoje, a discussão tem que deslocar dessa velha lógica que nós ainda estamos em muitas universidades, em muitos locais ainda se estuda. Hoje a discussão tem que ser do modelo de intervenção econômica, não tanto de correção das falhas, mas de criação de regras sobre o funcionamento do mercado, regras que têm como principal objetivo promover determinados comportamentos dos agentes econômicos. Portanto, aí falar-se mais de regras de indução econômica
que têm sustentabilidade no modelo de intervenção, não tanto a correção das falhas, não é? Bom, outro aspecto, então, eu passava para outro ponto que tem a ver com a análise já mais contextualizada. Nós, como bem disse o doutor Pedro, foram concretizadas reformas importantes em Angola, portanto, uma delas resultou na aprovação do novo regime jurídico das entidades administrativas independentes, por via da lei número 27/21, portanto, criou-se esta lei de bases das entidades administrativas independentes. Este novo regime, como bem disse o doutor Pedro, preenche mesmo um quadro normativo inexistente na nossa ordem jurídica. O que tínhamos era uma mera previsão em sede constitucional, portanto, penso que, se não tiverem erro, o artigo 199, número 4, que admite a possibilidade de serem criadas entidades administrativas independentes. Isso significa que nós não temos entidades administrativas independentes em Angola de regulação setorial e econômica, até a presente data. Deve ocorrer, como é de conhecimento público, e o Dr. Moreira também bem referiu, deve ocorrer nos próximos tempos uma transformação de determinados institutos públicos que atuavam, que tinham funções de regulação econômica e que deviam ser independentes, mas que não o são. Esta questão, o doutor Pedro também referiu, e eu deixo aqui mais para uma discussão administrativista, portanto, com os colegas, mas essa questão tem sido objeto de grande debate nas universidades, até escritos em que a qualificação jurídica de determinados entes públicos é um tanto ou quanto confusa. Há quem indique mesmo que tratam-se, os institutos públicos são entidades administrativas independentes. Portanto, bom, aquilo que devemos fazer é separar as entidades administrativas independentes de proteção de direitos fundamentais, como disse, estas já existem, das outras que têm funções de regulação econômica. Estas não existem na nossa ordem jurídica. E não podemos confundir regime jurídico dos institutos públicos e com as entidades administrativas independentes, porque é completamente distinto. Pronto, esta análise pode ser facilmente concluída com base na análise de 3 instrumentos. Fazemos uma comparação do revogado decreto 2/13 de 25 de junho, que previa o regime sobre criação, estruturação e funcionamento dos institutos públicos, portanto já revogado, com o regime atual, portanto o decreto legislativo presidencial 2/20, que substitui o anterior, com o regime jurídico das entidades administrativas independentes. Portanto, este novo regime jurídico que estamos hoje a analisar. Bom, o decreto revogado aplicava-se a todas as espécies de institutos públicos, incluindo igualmente os que não estivessem integrados na administração direta do Estado, nem no setor empresarial público. Os institutos públicos são entes que estão integrados na administração direta, portanto, institutos públicos mais empresas públicas. Recai sobre estas, portanto, nos termos da Constituição de 2010, poderes de superintendência por parte do Presidente enquanto titular do Poder Executivo. Bom, então, em bom rigor, o poder de definir os objetivos e orientar a atuação desses entes era do Presidente da República por via da superintendência. Temos isso no artigo 120, a linha D da Constituição. E como bem ensinam os administrativistas, como exercem funções por devolução de poderes, então também estão sujeitos à tutela administrativa. Bom, era basicamente isto que resultava do artigo 5 do decreto anterior. Com o novo regime, o que se fez algumas alterações importantes. O legislador conferiu maior autonomia às estruturas de gestão dos institutos públicos, particularmente na definição dos seus objetivos estratégicos. Passam a ser estes que definem, sem prejuízo, obviamente, de serem submetidos para a superintendência para efeitos de aprovação. Portanto, há aqui a concessão de maior autonomia, mesmo na lei dos institutos públicos. Aliás, o próprio decreto revogado 2/13 também deixava em aberta a possibilidade de serem criadas essas entidades com um regime especial.
que era o artigo 30. Artigo 30 do decreto revogado, portanto, na secção das regras especiais, dizia que as agências são espécies de institutos públicos que prosseguem fins de natureza regulatória, fiscalizadora e de promoção de atividades de interesse público de setores específicos ligados à economia. Portanto, estes não foram concretizados. Então, não podemos fazer, apesar da confusão que houve nos últimos tempos, eu acho que este regime vem clarificar esta velha questão. Então, duas notas para fechar este ponto. Primeiro, não devemos confundir entidades administrativas independentes com institutos públicos que estão superintendidos pelo Presidente da República. São órgãos diferentes, os planos de intervenção e de sujeição à tutela e superintendência também são completamente distintos. A verdade é que a confusão analítica foi gerada por uma tentativa, portanto, doutrinal e não só, de conferir-se independência a determinados institutos públicos. E daí resultou o nosso problema. Por exemplo, há vários casos exemplificativos quando nós analisamos os estatutos de determinados institutos que têm esta função e que deviam ser entidades administrativas, há lá a indicação de uma atuação mais independente. Mas, portanto, a doutrina o legislador acaba por perder, se eu entendo as razões, é próprio do sistema também de governo adotado e gerou todas essas confusões que nós temos na nossa realidade. Bom, um exemplo prático foi o caso, por exemplo, da CMC. Quando se discutiu, não lembro agora o ano, a necessidade da admissão da CMC enquanto membro da IOSCO, um dos critérios que é exigido por esta organização internacional é que a entidade seja independente. Bom, e naquela altura, a análise que foi feita do Estatuto entendeu-se que não. Fez uma alteração ao Estatuto em que consagrou-se a indicação de independência. Bom, o que é que diz o Estatuto? Passo a ler. Artigo número 1, natureza jurídica. Número 2, a CMC atua de forma independente na prossecução das suas atribuições, sem prejuízo das formas de controlo da sua atividade que resultem da lei. Portanto, que o legislador, se quisermos usar uma expressão mais popular, fintou a entidade internacional e conseguiu ser admitida a IOSCO, mesmo não tendo o estatuto de autoridade administrativa independente. Portanto, estes são vários outros casos que podem ser concretizados. Uma segunda nota, para fechar este ponto, tem a ver com o facto de ter sido consagrado no novo regime jurídico dos institutos públicos, determinados institutos públicos admissíveis, não são admitidos determinados institutos públicos que podem fazer regulação, mas que não são entidades administrativas independentes. Bom, isto é preciso, depois, o sistema afinar com a prática. Então, que entidades serão entidades de regulação setorial e econômica, mas que não serão entes públicos? Bom, nós temos que resolver depois isso com a prática e a solução vai passar pela análise das regras sobre criação das entidades administrativas independentes. Portanto, há um artigo muito específico que fala relativamente às características do setor e aí a base para nós criarmos entidades administrativas independentes. Mas não deixemos de passar aqui o facto de ser necessário concretizar que entidades não vão ser administrativas independentes e vão realizar regulação setorial e econômica, porque isto é uma porta depois que dá permissão para várias coisas. Portanto, seja como for, apesar de algumas confusões que fomos fazendo ao longo dos tempos, houve uma qualificação efetiva com a revisão pontual da Constituição, que resulta hoje dos poderes de intervenção já do Presidente. Portanto, o artigo 120 da Constituição, na sua linha D, competências do titular do Poder Executivo, compete ao titular do Poder Executivo enquanto titular do Poder Executivo, a linha D, dirigir os serviços da administração direta do Estado, civil, militar, superintender a administração indireta e exercer a tutela, portanto, como não se presume, o legislador foi mesmo incisivo, tutela de legalidade sobre a administração autónoma e adotar mecanismos de cooperação com a administração independente. Aproveitava só para fazer um ponto muito rápido em relação à nota do Dr. Pedro, segundo a qual o professor Eduardo Paz Ferreira opta por
autoridades administrativas com autonomia reforçada, independência em relação aos regulados. Bom, esta independência, esta concretização, este pensamento do professor, resulta muito de uma coisa que é, quando se criou essas entidades na Europa, esqueceu-se de uma coisa importante que são os mecanismos de cooperação, de colaboração. E a nossa Constituição é bastante assertiva neste ponto. Portanto, revela claramente aqui o conhecimento das matérias por parte do legislador, se não mesmo dos autores materiais do texto constitucional, que prevê esta forma de cooperação. Portanto, então, quais são? Eu gostava de não perder mais tempo com esta questão, porque ela ficou praticamente resolvida com o regime jurídico das entidades administrativas independentes, que impõe a necessidade de uma atuação ser feita em coordenação com o Poder Executivo. Portanto, as entidades vão tomar o sentido geral de orientação política do Executivo e vão desenvolver a sua atividade, obviamente, sem qualquer tipo de interferência. Então, quais são as implicações práticas do novo regime? As entidades administrativas independentes, elas possuem um conjunto de características que são essenciais para perceber a essência do seu regime. Eu não vou me alongar quanto a isto. Portanto, primeiro, a independência, não estar sujeita à intervenção externa na instrumentalização das suas decisões, bem como no seu processo natural de gestão. A neutralidade, portanto, esta neutralidade face aos interesses presentes no mercado, quer sejam da natureza política ou da indústria regulada. A imparcialidade, não são parte em relação ao seu processo de intervenção no mercado. Daí as regras sobre conflito de interesse, previstos no diploma, no artigo 21, a previsão de um período de nojo, artigo 32, que são de 12 anos, também ficou clarificado na própria lei. Então, como é que essas características elas se manifestam depois na prática? Portanto, o procedimento relativo à nomeação dos membros dos órgãos sociais. Os membros dos órgãos da administração das entidades são nomeados pelo Presidente da República, ouvida a Assembleia Nacional. É o que prevê o artigo 18, número 4. Nós temos aqui que ter bastante atenção, porque há uma mudança de paradigma no procedimento de nomeação a ser feito pelo Presidente. Não passemos sobre estas matérias, sobre a análise jurídica destas matérias, de forma muito superficial. Há alterações que são estruturais e elas não devem resultar só do texto legal. É importante depois que o Poder Executivo, o Poder Legislativo tenham a capacidade de aplicação efetiva do regime. Portanto, o que é que nós temos hoje e quais são as implicações deste regime? O Presidente vai escolher um conjunto de individualidades que vai propor a sua nomeação para determinada entidade administrativa independente. As pessoas escolhidas devem preencher critérios específicos, designadamente a idoneidade, a competência técnica, a aptidão, a experiência profissional e a formação adequada ao exercício das funções. Bom, eu vou rapidamente fazer uma análise de como é que isto se processa. Há uma pré-filtragem que deve ser feita pelo Presidente da República, portanto, aqui dizemos assim, mas pelos seus órgãos auxiliares, em que prepara-se um dossiê com documentação relativa aos membros propostos, que é remetido à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, por sua vez, vai proceder à análise e adequação dos perfis dos membros propostos e vai responder ao Presidente, seja qual for o procedimento adotado, positiva ou negativamente. Então, o que é que faz a Assembleia quando recebe o dossiê do Presidente com a indicação dos candidatos a membros do órgão da administração de uma autoridade administrativa independente? Faz a verificação da adequação do perfil destes candidatos. Portanto, a idoneidade. Portanto, a análise da idoneidade, ela assenta sob uma dimensão ética, de integridade, necessária ao exercício de funções de dirigente de uma entidade administrativa independente. Tem a ver com a capacidade que o membro proposto tem de assegurar uma gestão com elevados padrões de qualidade. Nos outros segmentos fala-se numa gestão sã e prudente. Tem a ver com o passado da pessoa, portanto faz-se uma análise em relação ao passado da pessoa, se esta, no seu comportamento,
revela circunstâncias incompatíveis com a garantia de uma boa gestão da administração, com elevados padrões de qualidade. Tal será suficiente para determinar ou impedir a sua nomeação. Bom, no final do dia, caros colegas, aquilo que sucede tende a haver, essa averiguação assenta sobre várias questões, mas assenta sobretudo sobre o cometimento de crimes, sobre a averiguação de situações de gestão danosa de outros entes. Portanto, há aqui vários aspectos que podem ser tidos em consideração. Alguns aspectos importantes que eu gostava de partilhar convosco para percebermos a dimensão deste requisito. Primeiro é importante perceber como é que a idoneidade é aferida, né? Portanto, é o que temos a dizer. Então, a pergunta será: deve haver uma decisão judicial transitada em julgado para que determinada pessoa não cumpra os critérios de... Mais 2 minutos, doutor Olavo. Mais 2 minutos. De idoneidade. Obrigado, doutor Moreira. Estou mesmo já a terminar. Portanto, até agora, o que houve foi uma coisa muito diferente. É que há uma presunção de inocência, então, enquanto não houver decisão final sobre o processo, o trânsito em julgado, presume-se a pessoa idónea. Depois, nós temos, então, a nota de que isto tem estado a alterar. Portanto, há uma alteração. Dr. Moreira, se permitir aqui fazer mais 2 notinhas, há uma alteração importante que resulta muito da evolução que está a ser feita no direito britânico e também no direito germânico, que a idoneidade destes setores, ela vai ser levantada mesmo quando existe apenas uma acusação por parte do Ministério Público, porque são setores que reclamam uma especial relação de confiança com a indústria regulada. Para terminar, eu gostava de dar-vos uma nota muito rápida sobre as alterações em matéria de fiscalização. Um dos aspectos importantes a ter em consideração no âmbito dessas entidades administrativas independentes, porque têm muito poder sobre o mercado e por isso são classificadas como um quarto poder, portanto têm poderes regulamentares, poderes quase jurisdicionais, porque têm poderes para resolver problemas ou dirimir litígios que surjam no setor em causa. Temos 3 planos de fiscalização versus escrutínio desta atividade. Portanto, há um nível que é feito pela Assembleia Nacional, por via da apresentação dos relatórios de conta e de atividades. Há aquela clássica questão de intervenção do Tribunal de Contas com o controle preventivo e sucessivo da execução financeira, mas há uma terceira que nós temos que chamar a atenção, que tem a ver com a alteração de paradigmas com este regime em matéria de fiscalização do Conselho Fiscal, portanto, que é provido por via de um concurso público. Nós temos a lógica em Angola, no nosso tecido empresarial, de que a fiscalização dos entes públicos é uma fiscalização sucessiva, feita por mera verificação do controle procedimental da atividade financeira. Bom, isto com as entidades administrativas independentes vai desaparecer. Enquanto órgão de vigilância, o Conselho Fiscal deve ter uma atuação que permita proceder uma valoração dos elementos obtidos em sede da fiscalização, espoletar reações muito diretas quando detecte situações de incumprimento. Bom, isto é um pouco aquilo que o direito alemão fez nos últimos tempos, da construção de um padrão de diligência normativa para o órgão de fiscalização. E isto nós temos nas entidades. Portanto, quando nós verificamos os poderes do Conselho Fiscal dessas entidades, eles podem solicitar esclarecimentos ao Conselho de Administração, tem de acompanhar a execução orçamental, não está a dizer aprovar, está a dizer acompanhar a execução orçamental, o que quer dizer que não é para ser feita no fim, é para ser feita de modo contínuo. Solicita esclarecimentos ao Conselho de Administração, solicita a correção de irregularidades, solicita toda a informação que considere necessário. Atenção, tem acesso livre aos documentos e aos serviços. Aquilo que nós conhecemos classicamente no nosso sistema de fiscalização das entidades públicas está a ser alterado com este diploma. Portanto, o fiscal vai pedir a informação diretamente ao responsável do departamento em questão. Não passa por uma pré-filtragem do Conselho de Administração. Portanto, tem acesso livre aos serviços e aos documentos. Dr. Moreira, para concluir, eu diria, apresentava só quatro pontos muito rapidamente. Primeiro, este regime
é muito importante e tem impacto decisivo na nossa reforma administrativa. Altera de modo substantivo as regras sobre intervenção pública. A criação dessas entidades administrativas independentes, elas não estão sujeitas, a criação, como bem vimos aí no texto constitucional, não estão sujeitas à superintendência do poder político, do poder executivo no caso, e tem um elemento importante que temos que ter em consideração, a coordenação. O legislador constitucional, os autores materiais da lei revelaram conhecer o conteúdo da matéria e previram mecanismos de coordenação. Este é o principal problema destas entidades. É necessário termos presente que as alterações introduzidas por este regime em matéria de procedimentos de nomeação, a intervenção da Assembleia Nacional deve ser feita em conformidade. Portanto, muito obrigado, Dr. Moreira. São estas as questões que gostava de partilhar convosco. Obviamente, estou aberto para o debate. Muito obrigado. Dr. Olavo, os meus parabéns pela sua exposição, igualmente profunda, reflexiva, e conseguiu problematizar e, ao mesmo tempo, responder a problemas muito concretos. Está de parabéns. É, no fundo, uma exposição brilhante, à semelhança do que vemos com o Dr. Pedro Mingas. Isto mostra que estamos todos de parabéns. A faculdade está de parabéns, o nosso fórum está de parabéns. Está de parabéns o nosso coordenador, o Dr. Amílcar Mário Quinta, porque, na verdade, Dr. Quinta, estamos a escolher bem nossos preletores, estamos mesmo a caminhar bem, pá. Temos que manter essa tradição. Tá? Temos que manter essa tradição. Isso é responsabilidade. É responsabilidade. Portanto, estamos bem hoje e com certeza estaremos bem em outras edições. Portanto, uma nota antes de passarmos para o debate. Nós temos estado a receber algumas preocupações, diríamos, podemos classificar assim, sobre os temas que nós vamos abordar aqui. E a título de esclarecimento, se me permitirem, deixo aos nossos internautas, aos nossos participantes, vamos debater todos os temas. Há, por exemplo, alguém que me colocou há dias uma questão, nós não havíamos debater um tema de contratação pública. Teremos, creio que em maio ou abril, pronto. Mas acho que o Dr. Quintas terá partilhado a nossa programação na primeira edição. Mas teremos, seguramente, podemos aqui afirmar que teremos temas ligados à contratação pública, tanto aos amantes da contratação pública. No fundo, estamos aqui a passar essa informação para os acalmar, se me permitirem aqui a expressão. Portanto, teremos temas de contratação pública. Pronto, vamos agora passar aqui ao debate. Temos aqui a primeira questão, que é apresentada pelo colega Manuel José. Ele parabeniza aqui os nossos preletores, com destaque para o Dr. Pedro, portanto, ele coloca uma questão ao Dr. Pedro Mingas, e diz assim: Dr. Pedro Mingas, impedir os filhos de um membro do Conselho de Administração a trabalhar na empresa durante o período em que ele exercerá ou exerce a função, não estaríamos a violar o número 2 do artigo 23 da Constituição? A questão que ele coloca o Dr. Pedro Mingas, portanto, a questão do impedir que ele tenha os filhos da empresa, portanto, eu creio que este artigo 23 é sobre o princípio da igualdade. Se não estiverem o princípio da igualdade, sim, sim. Pois. Essa é a primeira questão que ele coloca aqui ao Dr. Pedro Mingas. Eu vou ver mais algumas e depois passo a palavra aos nossos preletores. Aqui o colega Edivaldo parabeniza aqui os nossos preletores. Uma vez mais, temos o colega Manuel José Cambinda, que tem a mesma questão, no fundo, que é a questão do princípio da igualdade. O Dr. Amílcar Mário Quinta agradece pelas brilhantes apresentações que temos aqui. Temos também aqui o professor Valdemar Freitas coloca uma questão dirigida ao Dr. Pedro Mingas. Diz assim: uma vez que abordou a questão atinente à inamovibilidade dos órgãos pertencentes à administração independente, qual é a análise que pode ser feita sobre as movimentações dos membros integrantes das entidades administrativas independentes antes do término do mandato? Não é? Portanto, é uma questão que ele coloca aqui. Concretamente, para as entidades administrativas independentes ligadas à defesa dos direitos fundamentais. Portanto, ele coloca essa questão, quer saber o que se dizer em relação ao término do mandato dessas entidades.
o término do mandato de forma, diria, antes do fim do mandato, o término do mandato sem que se tenham concluído os anos que a lei estabelece para o efeito. E diz aqui, há uma outra parte que ele diz aqui, fundamentalmente quando há uma colisão, não é, da linha ideológico-partidária entre o membro e o partido que o designa. Portanto, é uma questão algo problemática e complexa que coloca aqui o Dr. Valdemar, que está ligada à questão do término do mandato e fundamentalmente, quando existe uma colisão entre o indivíduo que está lá e o partido ou a entidade que o designa. Um velho problema, não é? Se nós devemos ou não obediência a quem nos designa. É um velho problema, é uma questão problemática e muito complexa. Há uma outra questão, Valdemar, quem é aqui? Vamos ver. Aqui o doutor Amílcar também agradecer. Aqui, o doutor Quintas partilhou a nossa planilha. Portanto, por enquanto, essas duas questões que eu tenho aqui, vamos aguardar que sejam colocadas outras questões e nós voltaremos para as apresentar. Portanto, doutor Pedro Domingues tem a palavra. Sim, de facto, a questão, por exemplo, gostava muito de também dizer aqui que o doutor Olavo fez aqui uma síntese muito interessante e, de facto, aquela questão, por exemplo, dos Estados Unidos da América, onde praticamente começaram a ter importância estas comissões ou essas agências, foi precisamente quando os Estados Unidos os investidores queriam estender as linhas férreas, portanto, e ligar estas linhas férreas por todo o Estado americano, e os privados nunca quiseram que este tipo de atividade fosse regulada por órgãos de Estado. Portanto, criaram estas comissões precisamente para trazer eficiência, porque nós sabemos que o Estado, na frase mais clássica, sempre traz ineficiência, burocracia, e eles não queriam, portanto, que isso fosse regulado e disciplinado por isso. E, no fundo, o que se pretende retirar os poderes dos institutos públicos e passarem para essas entidades administrativas independentes no que toca ao setor económico é precisamente de permitir ou não permitir mais que o Estado seja jogador e árbitro ao mesmo tempo. É árbitro enquanto instituto público e depois é jogador enquanto empresa pública. E, portanto, efetivamente tem que deixar de existir essa promiscuidade e se queremos mais eficiência em determinados setores e principalmente em setores essenciais para a coletividade, é necessário fazer esta separação e abraçarmos esses paradigmas de outros sistemas administrativos que estão a evoluir cada vez mais nesse sentido, e nós não nos custa tentar fazer igual, porque, repare, até mesmo para a reforma do Estado e até para combater a despesa do Estado, que gasta muito dinheiro na manutenção desses institutos públicos, ok? Sai muito dinheiro para sustentar esses institutos públicos que regulam, fiscalizam e fecham sempre com aspectos negativos. Acho que há setores que podem pagar esse tipo de serviço, esse tipo de fiscalização, esse tipo de supervisão e regulação, e permite só eles pagam porque eles é que são os privilegiados. E depois os consumidores ganham com isso. Portanto, acho que é uma vantagem. Quanto à questão do... Acho que vi esta pergunta sobre a questão do artigo 23, número 2 da Constituição. Bem, não deve prejudicar, mas também não deve privilegiar. É o que diz, porque nós temos que perceber que o princípio da igualdade pressupõe outro princípio. Nós não podemos tratar de igual aquilo que é desigual. E o problema que se coloca aqui é o facto de alguém que é presidente do Conselho de Administração, por exemplo, da Agência de Petróleo e Gás, estar ali a trabalhar e, de repente, ter um familiar direto a entrar por uma determinada empresa que é regulada por essa agência. Nós vimos muito bem, e foi a confusão política e instalou-se até que colocou-se uma série de questões jurídicas, se podia ou não podia,
não tão igual, mas a questão, nós, há bem pouco tempo, a comunidade jurídica discutiu muito essa questão da nomeação da Isabel dos Santos para a Sonangol. E uns diziam que não, era um ato administrativo, outros diziam não, é um ato político, e, portanto, as responsabilidades são distintas. Ok? Portanto, eu acho que, de facto, não fecho isso como um dogma, como absoluto, mas, no meu entender, e até posso ser prejudicado em relação a isso, posso vir a ser prejudicado em relação a isso, mas acho que, por causa das promiscuidades que existem entre aquilo que é público e o privado em determinados setores, portanto, acho que se devia colocar aqui essa questão nessa lei, para, principalmente o nosso país tem história nisso, e não permitir que familiares diretos entrassem depois da nomeação do presidente, do Conselho de Administração, por exemplo, ou dos órgãos do Conselho de Administração, ou dos titulares dos órgãos de administração, ou da administração dessa agência, e não permitisse que estes familiares diretos fizessem parte posteriormente de determinadas empresas, porque isso depois pode gerar alguma promiscuidade. Mas, como digo, não digo que tenham razão, é apenas uma perspectiva que pode ser depois trabalhada e desenvolvida para evitar o nepotismo e a promiscuidade entre quem regula e quem joga. Depois há outra questão que me colocaram sobre a questão do princípio da inamovibilidade. O princípio é claro, é permitir que os órgãos, os titulares do Conselho de Administração, tenham a capacidade de fazer o seu mandato sem precisamente serem retirados a qualquer momento, que é o caso da questão da nomeação, e que acontece muito com os membros de direção dos institutos públicos. Portanto, ele pode, só em casos muito especiais, é que ele poderá ser removido da sua cadeira, como, por exemplo, diz aqui o artigo 21, incompatibilidade superveniente. Imagino que ele comece a fazer outros trabalhos com remuneração e outras coisas, ou é nomeado por um cargo qualquer, e, portanto, naturalmente, encontra-se aqui uma incompatibilidade e ele pode cessar esse mandato. Ou então ser condenado por sentença transitada em julgado, por um crime doloso, ou ter que cumprir uma pena de prisão. Portanto, há aqui uma enumeração casuística daquilo que poderá acontecer para o membro do Conselho de Administração perder esse mandato. Portanto, acho que, nesse caso, só a regra geral é inamovível, mas depois poderão ocorrer situações que estão enumeradas aqui na lei, no artigo 22, em que podemos depois, 21, desculpem, em que depois podemos ver a perda do mandato. Não é? E depois também temos outras, venham a ser abrangidos por qualquer das incompatibilidades referidas no artigo anterior, já falamos, e, portanto, não mais do que isso. Muito obrigado, doutor Pedro. Tem aqui mais duas questões para os dois preletores. A primeira é colocada pela... Sim. Doutor Olavo. Permite-me só dar umas notas em relação à primeira pergunta. Está bem. À vontade. Vou complementar daquilo que foi dito pelo doutor Pedro. Portanto, de facto, isto aqui gera uma tensão muito grande. E nós, quando reparamos em determinadas realidades que tentaram utilizar essa lógica de exclusão mais para parentes dos membros dos órgãos de administração dessas entidades, portanto, gerou-se grandes problemas em termos de conformação do sistema, sobretudo com os direitos constitucionais que já estão assegurados. Bom, se calhar aqui, doutor Pedro, não sei se podíamos refletir em duas coisas principais que deviam ter sido incluídas nesta lei. Primeiro, duas não, uma apenas, porque uma está previsto o regime jurídico laboral, portanto, é contrato individual de trabalho, mas obedece a uma forma de concurso público. Os concursos públicos, na sua lógica, há de ser constituída uma comissão de avaliação independente para para acompanhar todo o processo concursal até o fim.
pretende simplesmente que aqui exista uma desligação, um desligamento do processo decisório final em relação aos membros do órgão da administração. Portanto, isto foi um pouco a solução que foi adotada no direito alemão. Depois temos uma segunda questão que era importante trazer aqui. Eu acho que estas regras sobre impedimentos, elas devem ter maior preponderância quando em processo deliberativo da entidade, seja sobre um cluster de mercado, seja sobre uma empresa de mercado, em que exista um parente do membro que vai decidir. Aqui sim era importante criarmos estas regras de incompatibilidade, como aliás a lei também dá algumas notas sobre isto, mas aqui criar regras sobre inimição de direitos de votos. Doutor Pedro, não sei o que é que lhe parece em relação a estas regras sobre inimição de direito de votos e o membro do órgão da administração esteja impedido de votar quando a decisão da entidade incida, por exemplo, sobre um banco em que a sua esposa é acionista. Então, eu acho que aqui, se calhar, conseguíamos conformar melhor com o sistema de direito já constituídos. Eu estou de acordo, é preciso dar um mote, e eu acho que é uma boa base, que naturalmente isso será o início de alguma coisa em que depois haverá a possibilidade de aprofundar e consolidar melhor estas questões das incompatibilidades e para evitar a tal promiscuidade entre uma entidade pública e uma entidade privada ou vice-versa, e efetivamente tem que se colocar esta separação e às vezes é como se diz, e depois eu acho que o fator remuneratório dos membros do Conselho de Administração é muito importante, porque depois o fator remuneratório, as benesses, as condições para ir para lá, depois faz com que um membro do Conselho de Administração pense e repense se efetivamente compensa, porque irá ter que sacrificar algumas situações, naturalmente, que podem até afetar os seus familiares, naturalmente, e é importante pensar nisso, e a remuneração e todas as condições, depois ele tem que pôr na balança. Tanto é que a questão, por exemplo, aquele período de nojo que se coloca, em que acabou o mandato e ele continua a receber a remuneração, é como os treinadores despedidos pelos clubes, não é? E depois eles continuam a receber salário e estão em casa. E, portanto, o que vai acontecer durante um período de 2 anos é que estas pessoas vão continuar a receber remuneração. Porque não pode a lei determinar uma situação, mas depois não compense de um lado. E, portanto, eu acho que é um momento que vamos ter que começar e depois consolidar estas situações que possam afetar a independência e a imparcialidade dessas entidades administrativas independentes quando exercendo as suas funções. Mas estou de acordo. Muito obrigado, caros preletores. Temos mais aí 4 questões, e essas são dirigidas aos 2 preletores, como eu dizia. A primeira, a colega Patrícia Luvumbo, diz assim, coloca a seguinte questão: quanto à criação de entidades administrativas independentes, por possuírem características distintas dos institutos públicos, não deviam os seus órgãos ser nomeados por um órgão apartado do Poder Executivo? Portanto, uma questão que ela coloca aos 2 preletores. Em seguida, temos a questão colocada pelo colega David Guz, que é advogado. Coloca assim a seguinte questão: face ao tipo de regime de governação que temos no nosso país, como caracterizar o pressuposto da autoridade administrativa independente mediante uma razão prática? Estaremos certos, parece que esta é a questão, em falar sobre descentralização e desconcentração administrativa plena, observando o tipo de governo do nosso país em função das suas instituições? Portanto, uma questão que ele coloca aqui aos 2 preletores. Portanto, acho que faz uma tentativa de caracterização deste fenômeno de criação de entidades administrativas independentes, se é possível colá-lo à descentralização ou à desconcentração. Portanto, acho que parece ser esta a questão. Há uma
Há uma outra colocada pelo, deixa eu ver o nome, não consigo ver o nome, sei que é RS, mas não consigo ver. Diz assim: para aquelas entidades que queiram ou devam transformar-se em entidades administrativas independentes, têm necessariamente de observar a disciplina jurídica prevista na lei de bases ou podem adotar outras soluções em função das suas especificidades. Refiro-me, por exemplo, à questão do limite de colaboradores ou dos serviços previstos para as entidades referidas na lei de bases. E coloco essa questão porque, apesar de haver já a lei de bases, para que determinada entidade seja transformada em independente, é necessário que haja uma outra lei, a Lei da Assembleia Nacional, que aprove o respectivo estatuto e transforme-a efetivamente em independente. Então, por fim, para fechar esse pequeno bloco, coloco uma questão apresentada pelo Dumildes Francisco. Ele diz, doutor Olavo, na perspectiva, colocar a doutora Olavo, diz, ao invés de se pensar numa lógica de regulação econômica pública vocacionada para a correção das falhas do mercado, pensar-se na correção dos modelos de intervenção, quais seriam então as possíveis formas de correção das falhas do modelo? Isso é colocado aqui ao doutor Olavo. Portanto, passo agora a palavra aos preletores para responderem e, por fim, vamos para a terceira e última bateria de questões para encerrarmos aqui o nosso. Portanto, tem a palavra, caros preletores. Obrigado. Doutor Moreira, eu se calhar vou começar por responder algumas questões. Eu não percebi a segunda, mas percebi a primeira e a terceira. A primeira pergunta penso ter sido da doutora Patrícia, que é relativa à nomeação dos entes dessas entidades, dever ser feita por um órgão que não tivesse qualquer ligação com o poder político, no caso com o executivo. Bom, isto é interessante de se refletir em torno disto, mas é preciso, às vezes, não exagerarmos um pouco na nossa análise em torno destas entidades. Estas entidades prosseguem fins que são do Estado. As entidades não são entidades para Estado, são entidades que estão integradas dentro da estrutura administrativa pública. E, apesar de se reconhecer alguma independência no seu desempenho de funções, elas devem ser feitas em estrita coordenação com o poder político. Portanto, não podemos separar, e por isso é que a própria lei também prevê, a Constituição prevê mecanismos de coordenação, portanto, de cooperação, pois a lei prevê igualmente estes mecanismos de cooperação, mas o ponto central aqui a ter em conta é todo o processo, toda a cadeia que se monta em sede do processo de nomeação. Portanto, e em bom rigor, o Dr. Pedro referiu muito bem anteriormente, que é preciso fazer com que o mandato político não coincida com o mandato da entidade. Isto é uma técnica importante, porque quem nomeia hoje, quando tiver-se a fazer a renovação do mandato, já é outro ente público que escolhe outras pessoas para o desempenho de funções. Bom, em minha opinião, eu acho que o sistema, tal como está construído de forma acertada. É preciso apenas assegurar que os mecanismos de nomeação sejam devidamente cumpridos, sejam escrutinados por via da Assembleia Nacional. Portanto, senão depois teríamos um outro problema, que é o problema próprio destas entidades e que se verificou um pouco nos Estados Unidos. No sistema britânico nem tanto, porque acabaram por corrigir muito rápido a deficiência, que é o problema da legitimidade democrática. Exatamente. Se eu vou conferir poderes a uma entidade pública, poderes tão fortes, poderes de regulamentar, poderes de quase jurisdicionais, aliás, como se classifica, quase como que um quarto poder, então como é que eu vou sindicar depois as suas decisões? Portanto, como é que eu, enquanto cidadão, tenho tecnocratas, como se diz, do governo dos sábios, a tomarem decisões por mim enquanto
cidadão que não têm uma via política, não têm legitimidade democrática. De onde é que vai resultar o poder? Por isso é que são nomeados pelo Presidente da República, há um processo de avaliação do perfil. Este processo não é só de mera verificação de adequação, é também para conferir legitimidade no processo de intervenção depois que se faz no mercado. Eu não percebi, Dr. Moreira, a segunda questão, percebi apenas a última, se permitir que responda, já podia continuar, que foi colocada pelo Dr. Domingos Simões. Bom, ele fala sobre que mecanismos então devem ser utilizados para alterar-se a forma, a lógica do modelo de intervenção econômica. Dr. Domingos, o que está pensado para os mercados é que eles são mercados perfeitos e que funcionam de forma eficiente. E a intervenção pública vai ser para mera correção destas falhas que vão ocorrendo. Ora bem, nós temos presente que isto é um irrealismo do ponto de vista prático. Nós sabemos que o mercado não é eficiente. É preciso um processo de intervenção pública para corrigir estas deficiências. Então, já não queremos tanto, já não se deseja tanto, e esta doutrina americana ensina bem, já não se quer tanto uma intervenção apenas para corrigir falhas de mercado. Quer-se uma intervenção que fomente no agente econômico, que fomente nos players do mercado, a adoção de determinados comportamentos. Portanto, eu aqui recomendaria, a título sugestivo, o doutor Pedro referiu, por exemplo, aquela parte que faz referência ao professor Eduardo Paz Ferreira, portanto, um mestre que pensa muito sobre estas matérias, e neste escrito tem esta indicação também. Portanto, tem a indicação que é preciso orientar a intervenção pública para uma lógica de indução econômica, de determinados comportamentos que são desejados na indústria. Portanto, é preciso ir mais para este sentido e alterar esta velha lógica de correção das falhas de mercado. Dr. Domingos, isto não é um tema fechado, é um tema atual que está a ser pensado, que está a ser desenvolvido, quase que algumas realidades já estão a fazer a alteração, e eu acho que seria oportuno para nós também, aqui na Universidade, pensarmos sobre estas questões. Muito obrigado, Dr. Moreira. Bem, Dr. Pedro Domingos tem a palavra. Obrigada. De fazer referência, o Dr. Olavo disse uma coisa importantíssima. Essas agências hoje não se reduzem apenas a regular as falhas do mercado. Portanto, ele tem hoje poderes, e deverá ter, no nosso caso, poderes para dinamizar e acrescentar valor ao próprio, trazer prosperidade aos setores, aos mercados em que estão submetidos. Há uma questão que, e estou de acordo, há uma questão que eu gostava de fazer referência, eu acho que tem a ver com a segunda pergunta, que é a senhora que pergunta, Patrícia Luvumbo, quanto à criação das entidades... Não, a questão da desconcentração, certo, Dr. Moreira? A segunda é relativa à desconcentração e descentralização. Ele quer que faça se calhar... Isto é que passa necessariamente por um processo de descentralização administrativa. Portanto, estas entidades são pessoas coletivas públicas, com personalidade jurídica, naturalmente, com a tal independência que, aliás, tem autonomia administrativa, autonomia patrimonial e autonomia financeira. Portanto, é uma pessoa coletiva, distinta das outras pessoas coletivas que estão inseridas no contexto da administração pública, que é o caso do Estado, os institutos públicos, as empresas públicas, as associações públicas, e agora vai ser as autarquias. Os meus alunos até costumam perguntar, doutor, então as autarquias são pessoas coletivas públicas e os governos provinciais são órgãos. Eu digo, pois, precisamente isso, é que os governos provinciais não têm personalidade jurídica, não são pessoas coletivas distintas do Estado, eles são órgãos do Estado. E, portanto, nesse caso, no que toca
à questão das entidades administrativas independentes, estamos a falar claramente de uma descentralização administrativa e, portanto, não há muito mais a acrescentar a isso. Portanto, e finalizando, não sei se haverá outra pergunta. Não, doutor Pedro Domingas desculpe, e doutor Olavo, há uma questão colocada aqui pelo colega, eu não consigo ver o nome, mas eu sei que está RS, que são as iniciais do nome, que é uma questão muito importante do ponto de vista prático. Ele, na verdade, quer saber, se calhar vou repetir, vou voltar a ler. A minha questão é a seguinte: para aquelas entidades que queiram ou devam transformar-se em entidades administrativas independentes, têm de necessariamente observar a disciplina jurídica prevista na lei de bases das entidades administrativas independentes ou podem adotar outras soluções em função das suas especificidades. Ele diz mais, o nosso colega, refiro-me, por exemplo, à questão do limite de colaboradores ou dos serviços previstos para as entidades referidas na lei de bases. Ele coloca essa questão porque, apesar de haver já a lei de bases, para que determinada entidade seja transformada em independente, é necessário que haja uma outra lei da Assembleia Nacional que aprove o respectivo estatuto e transforme-a efetivamente em independente. É uma questão que ele quer aqui ver as vossas opiniões. Bem, essa é uma questão pertinente. Portanto, naturalmente, o diploma estabelece o nascimento a criação deste tipo de entidades e, naturalmente, os estatutos, e depois os estatutos poderão ser aprovados noutro prisma. Mas, é claro, e isto é uma nota que se calhar não se falou aqui, e é uma questão. Repare, este tipo de entidades passam a deter determinados poderes fundamentais, inclusivamente, por exemplo, Vital Moreira fala sobre isso, e o Dr. Olavo já deve ter dito sobre isso, em que o Dr. Vital Moreira, de facto, só veio dizer aquilo que vem constatando naquilo que é o paradigma europeu e americano, em que eles até têm poderes de recomendações para a Assembleia Nacional, quase como poderes, ou seja, recomendações vinculativas, porque a preocupação deles, tendo em conta o mercado, não pode depois o legislador ordinário criar determinadas leis que possa prejudicar a atividade da agência. E, de certa forma, a agência só tem poderes de regulamentar, de emitir regulamentos, e elas ficam submetidas, em função da hierarquia, àquilo que as leis determinam para determinados setores. E, portanto, se a própria agência achar que é importante para o mercado que se crie determinadas leis para facilitar até o desempenho das suas funções, para facilitar e promover a tal prosperidade e dinamismo para determinado setor, ele tem capacidade até de recomendar ao próprio Poder Legislativo, ao Parlamento, para legislar num determinado sentido. Porque se a agência está responsável por aquele setor, ele fica confinado, a sua atividade é meramente de regulamentos. Pode precisar um apoio, um suporte de leis acima dos regulamentos, no caso de leis ordinárias, que permita depois ele desempenhar as suas funções com outro tipo de base legal. Depois, queria só fazer referência à questão de quando ele monta uma baliza, e falou aqui o Dr. Olavo sobre a questão da legitimidade democrática dessas instituições. O problema é que não vale a pena nós estarmos a criar, sob o ponto de vista lógico, a questão da tutela. Já não vou falar de legalidade, nem sequer tutela de mérito, porque perguntar-me se não, mas esta coisa do Estado largar assim essas entidades e deixar o quarto poder, o governo dos sábios, os aristocratas, começarem a mandar e a fazer o que querem, não vale a pena, não é melhor ter ali um tipo de tutela? Iríamos estar a fazer o mesmo com os institutos públicos, quase. Mesmo que não existisse superintendência. Mas o problema, até mesmo na teoria da cobertura democrática, que diz que é o
o principal e o agente, em que o Parlamento, em conjunto com o poder político, faz uma transferência ou delega poderes ao agente para ele, em nome dele, atuar para regular e disciplinar determinado setor. O grande problema, mesmo que nós tenhamos aqui a tutela administrativa, quer de legalidade ou administrativa, há determinados setores que o seu desempenho, e Paes Ferreira fala sobre isso e critica esse tipo de entidades, porque há determinadas situações em que o que tutela não consegue acompanhar a complexidade de determinados mercados. Veja o que aconteceu na Bolsa do Wall Street. Ok? Não havia nem sequer capacidade de quem fiscaliza a Commission Security Exchange, por exemplo, não tem capacidade face aos produtos que são criados lá dentro, porque depois é montada uma baliza. E os playmakers do mercado podem depois, dentro dessa baliza, criar determinados produtos, e às vezes produtos tão complexos que, se eu arranjar quem controle, muitas vezes me é difícil. Porque a atividade daquele mercado, por exemplo, veja na comissão, a Bolsa de Wall Street. Portanto, há valores, títulos imobiliários, que a sua complexidade é de veras difícil compreender, mesmo para pessoas instruídas. Veja o que aconteceu em 2008, porque não havia como acompanhar isso em termos supervisionar e fiscalizar, e, portanto, a questão da legitimidade dessas instituições também, parece-me que discute-se muito, porque depois, se acontecer alguma coisa ao mercado e os consumidores ou os investidores ficarem prejudicados, a quem se pede responsabilidade? Nós queremos pedir a quem nós elegemos. E, portanto, eu acho que ela está justificada com a teoria da legitimidade procedimental. Ou seja, eu acho que isso não é só na atividade administrativa, mas também política, mas acho que a democracia não se encerra ou não se esgota no dia das eleições. Portanto, bem como também a legitimidade dessas instituições não começa e se esgota no dia da sua nomeação do presidente ou dos membros do Conselho de Administração da entidade administrativa independente. Não. Portanto, estamos a falar de legitimidade procedimental, transparência, imparcialidade, informação, permitir que as pessoas interessadas tenham acesso a o que é que está-se a fiscalizar, o que é que está a regular, o que é que está a ser feito e, portanto, é precisamente um processo constante e diário, e a legitimidade está aí. E depois não só, permite também que as autoridades são criadas por lei democraticamente, porque essas instituições são criadas por lei e são aprovadas no Parlamento. E, portanto, só a criação delas já existe essa legitimidade democrática. E depois não se encerra na sua Constituição. Depois é uma constância. É todos os dias a partir de processos de informação, de transparência, de imparcialidade, de neutralidade e, portanto, e dar a conhecer aos interessados do que está a ser feito em matéria de regulação, fiscalização e supervisão. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Bingas. Vamos agora passar a palavra ao Dr. Olavo e, em seguida, encerrar aqui a nossa segunda edição do Fórum Direito Administrativo em Ação. Dr. Olavo, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Dr. Moreira. Portanto, acho que a pergunta é muito interessante e a resposta também não oferece grandes complexidades. O tema é a entidade que se vai transformar deve obedecer sim a este regime especial que é previsto. Pois há uma série de concretizações que resultam da própria natureza da entidade. Portanto, suponhamos que a entidade vai atuar no segmento de mercado de capitais, ou vai atuar no segmento de seguros ou de petróleo. É preciso ajustar o conteúdo dos estatutos àquilo que são os poderes de intervenção, aquilo que são as atribuições da entidade. Bom, então fica respondida a primeira parte da pergunta. A segunda,
O quadro do pessoal, a lei também é muito clara em relação a isto. Portanto, o artigo 44 do novo regime indica que essas entidades devem ter no máximo 200 trabalhadores. Bom, 200 trabalhadores contratados, como referia anteriormente, por via do regime do contrato individual de trabalho, mas sempre que se justificar e existirem fundos suficientes para o efeito, a entidade poderá contratar mais pessoas, além daquelas que estão previstas em sede legal. Atualmente o que se faz é uma delimitação, portanto, 200 pessoas, com o desenvolvimento, com a atividade da própria entidade, se gerar recursos necessários e suficientes, portanto, poderá alargar o quadro. É importante dar nota, por exemplo, que é mesmo importante que essas entidades tenham recurso para contratar quadros especializados, porque o sentido de intervenção económica no mercado tem alguma complexidade. Portanto, Dr. Moreira, obrigado. O som não está. Caros preletores, caros colegas, que nossos colegas que nos acompanharam durante essas 2 horas, temos que agradecer pela paciência demonstrada e, sobretudo, porque estão interessados pelo interesse demonstrado. Nós queremos continuar aqui, vamos fazer uma terceira e vamos fazer outras edições. Temos aqui apenas uma última nota para aqui para a comunidade jurídica, para os juristas interessados em direito administrativo. Nós teremos, portanto, espero que tenhamos matérias para a próxima edição já. Há uns 10 minutos no fim de cada edição, nós queremos reservar a apresentação de um evento ligado ao direito administrativo, por exemplo, uma conferência, ou ainda falar de alguma obra ligada ao direito administrativo. Portanto, quem tiver alguma conferência, nós podemos aqui por esta via anunciar, falar da conferência. Quem tiver uma obra por publicar também, podemos utilizar essa plataforma para publicá-la, falar da obra. Portanto, queremos trazer aqui, para além do debate interessante, também uma espécie de um calendário, uma agenda de questões interessantes para o direito administrativo. Portanto, temos que agradecer aqui aos nossos preletores, ao Dr. Pedro Mingas, ao Dr. Olavo, pela pronta disposição em aceder ao nosso convite e, sobretudo, pela forma como apresentaram aqui os temas. 2 juristas de elevada preparação, 2 administrativistas puros, digo, embora o Dr. Olavo não se assuma assim, mas já está no grupo, já está no leque de administrativistas, querendo ou não. E, portanto, temos que agradecer a todos que nos acompanharam aqui, nossos companheiros, muito obrigado. Vamos voltar agora no mês de abril, para o mês de abril há um tema ligado à Constituição Administrativa e vamos ter também 2 preletores que vamos confirmar, por enquanto não vamos anunciar ainda, mas tão logo tenhamos a confirmação, vamos publicar pelas redes sociais. E como disse, queremos receber outros, queremos que nos indiquem, queremos que nos apresentem sugestões, porque às vezes a nossa visão não alcança tudo. Há outras pessoas que podem e têm condições para passar aqui no nosso fórum, têm conhecimentos, têm elementos para contribuir. Nós queremos que essas pessoas apareçam. Então, quem nos puder sugerir, também estamos abertos. Podem, inclusivamente, também sugerir temas. O professor Quintas partilhou a nossa proposta de agenda. Ainda assim, ela não está totalmente fechada, pode ser alterada. Se nos aparecerem outros temas e outros preletores, nós iremos agradecer, porque estamos abertos a isto. Este é um fórum inclusivo, é um fórum, é nosso. Nasceu pela FEDUCAN, mas é um fórum de todos. Queremos, por exemplo, ter aqui colegas da UILA, queremos ter colegas do IGE, queremos ter colegas de Benguela, portanto, estamos abertos e esse é o repto que nós lançamos. A todos, nosso muito obrigado e continuação de uma boa noite para todos. Portanto, obrigado. Obrigado. Parabéns, um abraço. Obrigado, parabéns.